Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu me organizar aqui. Boa noite, pessoas. Eu sou Raquel Ferreira. Estou aqui novamente com o Instituto Rudá. E hoje com vocês para mais um bate-papo de TFG. Nós chegamos na nossa segunda live e aqui no YouTube, diretamente de várias cidades, transmitindo totalmente ao vivo, a gente vai começar essa live. Então, eu quero dar as boas-vindas, primeiro, a todos vocês que estão nos acompanhando, que nos acompanharam no nosso primeiro vídeo e vão continuar nos acompanhando nessa sequência de bate-papos que estamos fazendo sobre o TFG. A primeira, né, de muitas outras sequências, muitos outros assuntos, né, que ainda virão, que ainda vamos trazer aqui no nosso canal do YouTube para vocês. Então, já vou adiantando, inscrevam-se, dê um like e aproveitem que tem muita coisa bacana chegando aí, tá? Nós, do Instituto Rudá, nesse momento, nesse espaço aqui do YouTube, vamos estar toda sexta-feira, para tratar de vários assuntos relacionados ao TFG. Acompanhe nosso cronograma, porque nós vamos ter muitos convidados, professores, profissionais de vários locais para contribuir, auxiliando, ajudando os alunos de arquitetura e urbanismo, principalmente nessa, né, que é a etapa final do curso, né? Portanto, mais uma vez, bem-vindos. Fiquem à vontade para nos enviar dúvidas, perguntas e sempre lembrando de se inscreverem, né, no nosso canal nas redes sociais, que assim vocês conseguem acompanhar toda semana e podem aí esclarecer tudo que vocês precisarem com relação ao tema, né? Como eu falei, por enquanto o nosso tema é um bate-papo sobre o TFG. E hoje, para entender isso, né, nós vamos tratar das diversas opções de trabalho final, né, que o TFG é um trabalho final da graduação, dos alunos que estão em graduação, e as diversas opções que existem no trabalho, nos cursos de arquitetura no Brasil. Nem todos os cursos são iguais e trabalham ou tratam o TFG da mesma maneira, né? E sim, nós vamos tentar abranger ao máximo todas as localidades, né, que a gente conhece, com nossas análises e contemplar as diferentes formas que as faculdades costumam abordar o assunto pelo país. Vai ser uma conversa sobre isso e uma série de outras questões aí que a gente vai dar início à nossa longa trajetória. Também vamos falar sobre nomenclatura desse trabalho final nas diferentes faculdades, entender por que elas variam tanto, né? E aí essa conversa vai ajudar a esclarecer uma série de dúvidas aí junto com esse início, certo? É para isso, por isso e para isso que eu e o professor João Carlos, que está aqui com a gente, estamos recebendo hoje o professor e doutor Fernando Costa, que foi professor na Universidade Federal desculpa, Fernando, foi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também foi presidente da ABEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, e ele vai falar um pouquinho, conversar com ele aqui agora. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, Raquel. Boa noite, João. Boa noite, pessoal que nos assiste. Estamos aqui para conversar sobre o TFG, o famoso TFG. Isso. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada mesmo por aceitar nosso convite, vir aqui conversar com a gente. E gostaria que você se apresentasse um pouco para o nosso público, falasse um pouquinho da sua experiência. Bom, a minha trajetória na universidade foi meio por acaso entrar na universidade, né? Eu não achava que tivesse vocação para ser professor, mas terminei caindo na universidade. E da universidade eu passei a militar nas entidades de classe, começando pelo IAB, e aí depois
entrei para a BEA e apaixonei pela BEA e fiquei até 2015, quando eu fui presidente de 11 a 15, militando mais assiduamente. Depois eu me dediquei um pouco mais ao CAL, fui conselheiro federal do CAL-BR, e depois que aposentei, aí aposentei também da BEA, mas o coração ainda está lá. A gente ainda continua ligado à questão do ensino público, gratuito e de qualidade, sabendo que hoje em dia cada vez menor o percentual de cursos públicos no país, mas também tentando levar a qualidade ao ensino das demais instituições. Participei também muito de avaliação de ensino pelo MEC, né? Eu visitei muitas escolas que entraram em reconhecimento desde 97, então a gente termina com um panorama, conhecendo um pouco mais o ensino no país. Mas é isto. Muito obrigada, Fernando, e bem-vindo. Vai ser ótimo a gente conversar um pouquinho com essa experiência toda, né? João, você vai introduzir agora para a gente, né, uma conversa um pouco com o professor Fernando. Som, João. Seu som está desligado. O fone, por favor. Ótimo. Olá. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Fernando, um prazer estar com você aqui. Muito obrigado por participar dessa live. O assunto é importante, que é aquele final de curso onde todo mundo às vezes treme na base, mas a gente quer desmistificar um pouco esse problema, né, que com muitos alunos, mas a gente entende que isso faz parte da formação do estudante de arquitetura e urbanismo. Fernando, eu gostaria um pouco que você contasse brevemente um pouco da história de quando surgiu esse trabalho final de graduação nos cursos de arquitetura e urbanismo do Brasil, né, e a importância desse trabalho. Bom, é como você diz, né, João? Às vezes a gente treme na base. Eu lembro que quando entrei na arquitetura como estudante, quando eu soube que ao final eu teria que fazer um trabalho e apresentar esse trabalho para uma banca, eu quase desisto do curso, porque eu era muito tímido, muito trancado, e tinha medo desse tipo de coisa. Mas com o tempo a gente vai adquirindo esse desenrolar durante o curso, né? Que todas as disciplinas têm muita discussão. Bom, a história da regulamentação do ensino de arquitetura, ela no período recente, né, ela inicia em 62, apesar do ensino na área, no Brasil, vem desde a época do colonial, né, quando os mestres, havia uma regulamentação da coroa portuguesa que os mestres poderiam ter 2 estudantes, 2 alunos que acompanhavam os mestres de obra, e ao final eles apresentavam o que eles chamavam de ópera-prima, primeira obra, que aí eles eram avaliados e entravam no mercado de trabalho. Então, isso deu origem até aquele concurso ópera-prima, o nome do concurso, né? Então, desde o período colonial que a gente já tem essa figura, mas no período recente, no Brasil, a regulamentação inicia mesmo em 62, quando foi feito um primeiro currículo mínimo, né? E esse currículo mínimo definia um rol de disciplina, mas não dizia mais nada. Naquele momento havia 12 cursos de arquitetura no país, se definia um rol de disciplina, 5 anos de curso e 4.050 horas. Isso era o que definia o currículo mínimo de 62. A gente teve um detalhamento maior em 69, um novo currículo mínimo, mas também ficou um pouco mais detalhado, matérias básicas e profissionais, mas não se falava de trabalho final de graduação. A BEA se instalou em 74, se não me engano, 74 anos, que vamos completar 50 anos, 73, estamos completando 50 anos esse ano. E nesse período,
a BEA começou a trabalhar no final da década de 70, início de 80, que os cursos tivessem um trabalho final e, ao final do curso, esse trabalho fosse apresentado. Então, todos os cursos que foram montados nesse período de 70, 80, até os anos 90, passaram a adotar esse modelo de trabalho final, mesmo não havendo uma regulamentação. Mas, por recomendação da BEA, dos encontros, os professores discutiam formas e a coisa foi se consolidando, né? Informalmente. Passa a ter uma obrigatoriedade a partir de 94, com a diretriz curricular, o decreto 1770, que definiu diretrizes curriculares, manteve um pouco da distribuição de matérias, em vez de ser básica, passaram a ser de fundamentação em profissionais, mas surgiu a figura do TFG de uma forma muito forte, com um capítulo específico sobre ele. Então, o currículo era dividido em matéria de fundamentação, matérias profissionais, a diretriz curricular, e TFG. Eram 3 componentes. E por que esse trabalho final de graduação? A área entendeu, e o MEC assumiu esse entendimento, que a gente precisava ter esse rito de passagem. Né? É um rito de passagem onde o aluno vai demonstrar e vai ser avaliado quanto à sua formação e qualificação profissional, né? Ele dizia que era obrigatório, era individual, passou a ser individual. Muitas escolas adotavam antes disso, antes da obrigatoriedade, trabalhos em duplas, etc., em grupo. Passou a ser individual, tinha que ser um tema de livre escolha, mas relacionado às atribuições profissionais, tinha que ser realizado após a integralização de todas as disciplinas, e o aluno escolhia entre o corpo docente e um professor orientador. Ao final, também ficou definido que haveria uma avaliação por banca com membro externo à instituição. Por que essa inserção de um membro externo? Para que a sociedade tivesse um feedback de como é que estava sendo a formação daquele curso, né? Então, esse membro externo estaria tendo contato direto com o produto daquele curso, que é o seu formando. Em 98, houve um novo processo de chamamento do MEC para definição de diretrizes curriculares, o nosso é de 96, então tinha só 2 anos de implantação, mas esse novo processo só se consolidou em 2006, com as novas diretrizes curriculares, que foram aprovadas em 2006, e foi um período muito conturbado, porque o relator do processo, que era o ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, no CNE, o conselheiro Roberto Cláudio, ele queria acabar com o trabalho final de graduação. Então, uma conquista de anos da área, ele queria simplesmente acabar, porque na faculdade dele, lá na Federal do Ceará, era um motivo de retenção muito grande. Então, ele achava que o problema era o TFG, e não era. Na verdade, no resto do país não tinha esse problema. E aí, depois de muita negociação, por isso que demorou tanto a ser aprovado, a nova diretriz saiu em 2006, manteve a mesma estrutura de núcleo de conhecimento e fundamentação, núcleo de conhecimento profissional e trabalho, mudou o nome, trabalho de curso, deixou de ser trabalho de final de graduação. Obrigatório ao longo do último ano, não mais ao final, depois da integralização, era uma atividade de síntese da integração do conhecimento, tinha alguns preceitos, que seria individual, tema de livre escolha, continuou, tema de livre escolha relacionados às atividades profissionais, supervisão de professores orientadores de livre escolha de que fossem arquitetos urbanistas e avaliação de uma banca externa, com participação externa, também formada por arquitetos urbanistas. Apesar de ter trocado o nome, né, a BEA fez um trabalho muito intenso orientando as escolas que não era obrigatório mudar o nome. Passou a ser um trabalho de curso, mas a escola poderia manter seu nome de trabalho final de graduação, que tinha sido um trabalho muito intenso da BEA para unificar no país todo esse trabalho de final de graduação. Bom, mas aí um docente da Universidade Federal de Pernambuco, que não era arquiteto, ficou muito incomodado com a definição de que tinha que ser arquiteto para ser orientador, tinha que ser arquiteto para participar de banca. Ele foi reclamar do reitor dele que ele não conseguia ter progressão porque ele não conseguia orientar aluno, e aí isso interferia na sua progressão funcional.
A partir disso, o reitor entrou com a queixa no CNE, e o CNE mudou a nossa diretriz por causa desse docente. Então, saiu uma nova diretriz em 2010, que a única coisa que fez foi atualizar a questão da ortografia, que havia saído um novo acordo ortográfico, infraestrutura passar a ser uma palavra só, esse tipo de coisa. E, no final, ele removeu no artigo 9º, que era do TFG, ele retirou a obrigatoriedade de ser um arquiteto orientador e deixou a critério da instituição essa distribuição de docentes, e retirou também a linha C inteira, que tratava da banca, que definia a exigência de uma banca de avaliação. Então, hoje em dia, algumas instituições nem têm banca, porque essa obrigatoriedade desapareceu da diretriz. Não é proibido ter. Então, o que a BET sempre orientou é que as escolas mantenham suas bancas e façam essa prestação de conta para a sociedade, que é uma forma até de mostrar, de divulgar o seu trabalho, né? O trabalho dos alunos e o produto daquela instituição. A gente teve, durante esses... Bom, esse é mais, assim, síntese, é como a gente chegou hoje com esse trabalho final de graduação, hoje chamado trabalho de curso, nas normas que regulam o ensino no país. Não sei se era isso que vocês queriam que eu falasse, que era isso que se atendeu, João, a expectativa. Muito bom, Fernando. Na realidade, o que mostra é uma progressão e da importância do trabalho final de graduação do TFG no curso de Arquitetura e Urbanismo. Ele realmente tem a ideia da síntese do que foi o curso por um trabalho a ser apresentado pelo aluno. Algumas escolas realmente exigem que haja um projeto, outras escolas abrem um pouco mão disso e deixam mais livre, por exemplo, principalmente na área do planejamento urbano e regional, e às vezes passa por análise de planos diretores, de legislação de uso e ocupação do solo, como às vezes uma crítica às legislações, né? Então, isso é um avanço realmente que eu acho que eu avalio que o curso de Arquitetura e Urbanismo, né, e as escolas que mantêm a banca com uma pessoa externa, ela tem uma coisa muito legal e continua sendo um avanço para nós como arquitetos urbanistas, defendendo uma profissão que começa lá em Hammurabi, ou seja, 2000 e poucos anos antes de Cristo, né, para quem quiser ter curiosidade de buscar, né, o surgimento do arquiteto, né, aliás, surgem duas profissões ali, a gente brinca que é 3, mas vamos deixar uma de lado, que é do agrimensor também, quando fala que as medidas é o cajado acho que era o cajado do Papa, alguma coisa assim, tinha uma referência que eu não lembro agora. Bom, Fernando, as nomenclaturas, como a gente já tinha falado, e você falou bem, né, passa de TCC, passa de TC, TFG, TC. Na realidade, isso não muda a característica do trabalho, que é uma síntese, né? Exatamente. A nomenclatura, mesmo antes da diretriz curricular de 94, né, que definiu como TFG, ela já não era unificada, já tinha algumas instituições que trabalhavam com TGI, TG, né, e ficaram ainda, durante muito tempo, algumas, assim, por força das avaliações que passaram a ser muito exigentes quanto a isso, colocavam no papel o TFG, mas era cultura já daquele curso chamar de TGI, de TG, de TC, etc. Na verdade, esse nome, TFG, a BET tentou orientar que fosse mantido, mas para que ficasse caracterizado como um todo, toda a filosofia do trabalho, que é uma síntese que apesar da diretriz curricular não exigir mais, mas que fosse executado, né, que constasse no projeto pedagógico do curso, depois da integralização de todos os outros conteúdos, para que ele realmente fosse uma síntese, né? A gente tem também um desvirtuamento, às vezes, quanto ao tema. Algumas escolas exigem que seja projeto, e aí projeto, para essas pessoas que exigem projeto, é projeto de arquitetura, é o edifício, às vezes.
né? E quando a gente sabe que a gente trabalha com projeto de paisagismo, projeto de urbanismo, e não só projeto de restauro, e não só projeto do edifício, né? É um pouco parecido com a discussão sobre a nomenclatura da nossa profissão de arquiteto e urbanista. Alguns colegas defenderam que a arquitetura o arquiteto já engloba todas as outras áreas, né? Mas quando a gente fala a cultura da nossa profissão, a arquitetura é o edifício, né? E no Brasil a gente tem uma amplidão na formação que é muito importante, que alguns países da Europa sempre tentam, elogiam até, né? Pô, vocês têm uma formação que engloba o urbano, né? E alguns cursos da Europa é só o edifício, é como se ele fosse uma coisa isolada, como o edifício não fosse parte da cidade. Então, o estudante não estuda a cidade, não vê os impactos que aquela sua obra está tendo minimamente no entorno, né? Então, a nossa formação é ampla, e por ser ampla, se permite que o trabalho final de graduação tenha uma abrangência, uma liberdade de escolha do tema muito grande. Eu lembro que em algumas avaliações que nós participamos, em um determinado curso, ele limitava uma área do centro da cidade, daquela uma grande cidade, que tinha todos os problemas ali no centro. O professor tinha razão, ali no centro você tem todos os problemas urbanos possíveis de acontecer. Só que, às vezes, aquela escola recebia um aluno que vinha do litoral, e aquele curso era lá, não era no litoral. E ele queria fazer um hotel, porque a cidade que ele mora, que ele vai voltar, é uma cidade voltada para o turismo, e ele queria trabalhar esse tipo de tema, e não podia ter que ser naquele centro urbano daquela cidade onde estava localizada a escola. Então, esse tipo de limitação, ela não traz benefício para a formação, né? E a mesma coisa quanto ao urbanismo. Algumas escolas não permitiam que o trabalho de um trabalho urbano, por exemplo. Tem um trabalho muito importante aqui na Federal do Rio Grande do Norte. Uma aluna, ela trabalhou uma área do plano diretor que estava sem regulamentação ainda. Era uma área especial, era uma área de comunidade carente que não tinha uma regulamentação. E ela, junto com a comunidade, trabalhou uma proposta de regulamentação para a área. É um projeto urbano, só que não tem desenho, simplesmente só desenho, né? Ela tinha uma definição importantíssima que era proibir, não permitia o remembramento de lotes. Isso evita a expulsão daquela população dali, porque um grande empresário pode comprar 10, 20 casas ali, juntar e fazer um grande empreendimento e vai mudando, expulsando as pessoas daquele lugar. Então, esse trabalho que essa aluna fez no trabalho final de graduação, ela depois foi já como arquiteta, assessorou a comunidade, que entrou com um projeto no Conselho de Planejamento Urbano da cidade, foi para a Câmara dos Vereadores e se tornou a lei regulamentando aquela área da cidade. Isso tudo partindo de um trabalho final de graduação. Então, você vê a importância da liberdade de tema se a gente tivesse limitado. Não, só pode o projeto de um edifício, só pode dessa área específica da cidade, a gente não teria uma riqueza de informação que foi esse trabalho. Isso é bom, né, Fernando? Porque colabora com a ideia de que, ao você terminar todos os seus créditos e disciplinas, se dedique só a um trabalho final de graduação, para você realmente buscar essas coisas que você acabou de falar. O Brasil é enorme, é continental, o Brasil é complicado. Eu tive... Nossa, é muito grande a experiência que eu tive quando fui trabalhar 3 anos no interior do Ceará, né? Muda tudo. Você imagina você com a cabeça no centro de São Paulo, no interior do Ceará, né? Você tem que mudar inteiro, entendendo ainda mais essas coisas, que é muito legal, e a importância, né, desse trabalho. Aí eu queria um pouco, Fernando, vou deixar você um pouquinho na espera aí, mas eu queria que a Raquel contasse um pouco a experiência dela também no trabalho final de graduação dela. Né, Raquel? No meu trabalho, quando eu estava na faculdade... Não estava em outro lugar, na faculdade mesmo. Não, ou como aluna ou como professora. Não, primeiro como aluna, depois como professora. Não, como aluna eu fiz em Belo Horizonte, né? Então já é outras curiosidades culturais aqui. Eu estou em Belo Horizonte, né? Me formei aqui e a minha experiência do meu TFG, ele foi
a faculdade ainda tinha, né, uma exigência que fosse necessariamente edificação. Eram poucos os alunos que propunham alguma experiência na área de urbanismo, né, ou nas outras áreas de atribuição do arquiteto. E foi um processo muito... Eu, né, sinto sempre o TFG muito individual, né? Muito, a gente brinca que é muito solitário, é um caminho que você vai se comprometer com aquilo que você aprendeu durante o semestre, né? Durante o ano inteiro, durante os 5 anos de faculdade. Eu, particularmente, né, eu tive muita dificuldade, tive que trancar o último ano, aí depois eu voltei. Então, quando eu voltei, eu foquei no TFG como uma aposta na minha vida. Assim, o TFG ele estava sendo a conclusão de uma etapa muito difícil, que eu passei por muitas oscilações, como a maioria dos alunos passam, né? E ainda num formato, como vocês foram concluindo aí, num formato de bancas com professores externos, tinham 2 professores externos na minha banca, 2 professores internos, então foi uma banca bem puxada, foi uma banca que foi, assim, assustadora, né, na visão do aluno, porque tinham 2 professores que a gente não conhecia, e como eu estava muito nervosa, muito ansiosa naquele momento, eu cheguei a apresentar todo o meu TFG em 5 minutos. Eu fiz um tema que, na época, eu fiz uma APAC, que é uma ONG, um presídio feminino. Não faria isso de novo, apesar de ter sido um grande aprendizado, mas eu acho que, como na minha situação, né, toda a dificuldade que eu passei durante esse período de faculdade, fazer o TFG com um tema que tinha essa densidade, para mim foi muito difícil, né, porque na minha época, não vou ficar entrando muito em detalhes, mas não tinha Street View, Google Street View, Google Earth, entre outras opções. Então, para a gente entender do tema, tinha que sair visitando, tinha que entrar em presídio, visitar ONGs, conversar com pessoas, e era bater perna mesmo. E não era aquela coisa mais simples que você podia entrar quando quisesse, a hora que quisesse. Então, eu passei por várias barreiras, assim, por essa escolha. Mas foi um grande aprendizado, porque, na verdade, a gente não escolhe o cliente que a gente vai ter na vida, né, profissional. Então, aquilo que vem para nós, você tem que entender. Nós não entendemos de todos os temas do mundo, de todas as questões arquitetônicas que o mundo pode oferecer, a faculdade nunca vai oferecer, não tem como abordar isso. Né? O que a faculdade vai oferecer e que você vai amadurecer no TFG é essa possibilidade de metodologias diferentes de acordo com aquela demanda que você tem para você poder conduzir e chegar no resultado de um projeto arquitetônico interessante. Mas foi um projeto que eu acho que é muito marcante o TFG na vida, assim, é um projeto que geralmente a gente nunca esquece, a gente carrega ele para sempre com coisas que a gente faria diferente ou com coisas que faríamos igual, né, que teríamos uma solução muito semelhante hoje, e tenho muito orgulho do trabalho que foi desenvolvido naquela época. Foi bem difícil, mas eu acho que foi uma luta que eu venci, que eu conquistei minha profissão a partir dessa maturidade que o TFG me trouxe. Valeu, Raquel. É isso aí. Você sabe que aqui em Natal teve uma aluna que fez um trabalho de final de graduação no presídio também. E depois ela foi trabalhar na Secretaria de Segurança e o projeto dela foi aproveitado e hoje é construído. Olha que coisa boa! Final de graduação. Então, a gente tem muito caso de trabalhos finais de graduação nos quais o colega fizer desse trabalho seu primeiro projeto, seu primeiro trabalho profissional. Sim. Tem um outro colega que fez um projeto de um hotel que não havia, que estava sendo construído à época. Um colega que foi da turma que eu iniciei o curso aqui em Natal, depois transferi para a UNB. Mas o colega que fez esse projeto, iniciou o curso comigo, e ele fez um projeto para essa via que estava sendo construída lá no final da década de 70. Um projeto de um hotel. Depois ele pegou esse projeto embaixo do braço e foi visitar todos os empresários que tinham adquirido o direito de construir nessa área. E de um deles ele conseguiu o trabalho e fez um outro projeto. Não foi do final do trabalho final da graduação, mas foi um resultado do trabalho final da graduação dele.
Isso Então, é assim, super positivo, Fernando, e é até um ponto muito legal para a gente conversar e exatamente. seguir, dar grandes conversas e vários casos, né, João, que a gente tem para contar, mas acontece muito, assim, do aluno conseguir que o TFG realmente seja esse cartão de visitas, essa porta de entrada, né, dentro do campo profissional, e acontece, às vezes, do aluno no caminho contrário, né, fazer o TFG já querendo vender esse projeto, digamos assim, né, já visando uma construção futura, e muitas vezes ele fica preso a essa situação, porque, não, eu já tenho um cliente, ele vai querer assim, aí ele não consegue se desvincular das questões que um possível cliente no futuro possa vir a querer aquele projeto e acaba é, forçando o TFG a uma situação que não condiz, né, com as necessidades que o TFG exige. Inclusive, tem um colega aqui, professor, orientador, que ele falava para os alunos, para os orientandos dele, cara, é a última chance de você sonhar com a arquitetura, fazer o que você quer, né? Porque depois você vai ter limitações orçamentárias, limitações de gosto do cliente, e você vai ter que seguir mesmo, porque você não vai projetar para você, mas nessa última chance você tem que projetar para você. Então, solta a imaginação, solta a criatividade e ouse. Então, era essa orientação muito interessante que eu ouvi uma vez um colega fazer para um aluno concluinte. Isso é muito bom. Fernando, desculpa. não, eu ia falar, Fernando, só continuando esse assunto, que é muito interessante, você acredita também que o TFG pode ser o início do portfólio profissional, né? Sim, esses exemplos que nós estávamos dando é exatamente nesse sentido. Mesmo que não seja o projeto a ser construído, mas ele abre portas, como a Raquel falou, né? Ele abre portas, ele mostra que você tem competência para fazer aquele projeto, como foi esse caso desse colega do hotel, né? E ele fez outro projeto, não foi o mesmo, mas ele abriu portas, né? O empresário viu o projeto que ele fez, trabalho na graduação, viu que ele tinha competência, e aí colocou as limitações, o terreno era outro, eram outras condições, né? Então, mas eu acredito sim que é um primeiro trabalho que vai para o portfólio, com certeza. E a importância disso, né? E da dedicação que o aluno tem que ter a STFG, realmente é o caminho da porta aberta, né? Eu diria. Exato. E eu falo muito aqui, também se tiver algum aluno ouvindo a gente, né? Que espero que tenha, né? Tem que ter tesão para fazer TFG, né? E muito. Porque o resultado final, ele é uma satisfação enorme, né? A gente sabe que nós fazemos muitas bancas final de trabalho ou avaliação dos TFGs, a Raquel, participei com várias bancas com ela, o Fernando, que fez muita banca aí na Federal do Rio Grande do Norte, né? A gente vê os alunos que no final, quando conseguem um resultado positivo, é um choro só, é uma alegria só, parece que tira um caminhão das costas, né? Mas não é o caminhão. Na realidade, toda vez que você faz um projeto para um cliente e você entrega e o cliente aceita e fica contente, e toda vez é um caminhão que você tira de peso. Esse caminhão, na verdade, é uma grande conquista, né? Nossa, sem dúvida. Primeiro custa caro um caminhão, hein? Então, é uma grande conquista. Eu acho que isso era um dos tópicos importantes aqui da nossa conversa, né? Que a gente já introduziu e já, né, desenvolvemos aqui nesse diálogo, que é a importância, né, do TFG para o arquiteto e urbanista no seu ingresso, né, no mercado profissional. O João que citou para a gente uma frase que consta na portaria 1770, tá certo, João? De 1994? É isso aí. É uma frase muito legal que fala sobre o objetivo do TFG, né? Que o objetivo é avaliar as qualificações do formando para o acesso ao exercício profissional. Então, o TFG ele tem essa função de avaliar o quanto você se qualificou ao longo desses 5 anos para conseguir acessar esse exercício, né, o mercado profissional. Né? E é isso sobre essa importância que a gente está falando agora. Né? O que vocês pensam sobre isso, professores?
É, eu acho que essa diretriz de 94, né, 1770, ela foi uma coisa construída coletivamente. Houve um grande movimento da Comissão de Especialistas de Ensino do MEC, né, no ano de 94, fazendo primeiro seminários regionais, avaliando a formação do arquiteto por região, e daí, no final, um grande seminário nacional com esse resultado das avaliações regionais, e desse seminário, a Comissão de Especialistas de Ensino, que era formada pela professora Maria Elisa, professor Roberto Pio, Anderson Claro, tinha o professor Luiz Amorim, de Pernambuco, eles redigiram uma minuta de diretrizes curriculares que o MEC adotou na íntegra. Então, essa definição de ser uma síntese da formação veio desse coletivo de professores, né, que pensavam o trabalho final da graduação como um instrumento de avaliação mesmo, né, e que fizesse esse rito de passagem, né. O importante é como um rito da passagem do mundo acadêmico para o profissional. E aí tem a questão da banca, né. A banca, muitas vezes, o aluno tem medo da banca. É normal, eu passei por banca de graduação. Na graduação, na minha época, na UNB não fazia em 82, já faz um tempinho, né? Não fazia uma apresentação com avaliação com banca, não era ainda exigência, então a UNB ainda estava construindo esse mecanismo. E depois eu passei por banca de mestrado, banca de doutorado, e sempre é um frio na barriga, o que é que a gente vai ouvir, né? Mas aí não adianta a gente receber conselho, mas que não muda a situação de ansiedade. Mas pensar a banca como o momento em que vários profissionais formados, professores, irão olhar o seu trabalho e avaliar, com certeza, mas também tecer comentários sobre possibilidades que você poderia ter alcançado e não alcançou. Então, eu entendo que a banca, às vezes, bota muita banca, né? Toda banca bota muita banca, às vezes, né? Que isso deixa o aluno muito inseguro, a gente treme diante da banca, gagueja, e no início dá aquele branco, depois a gente... Quem mais entende do trabalho, tem que botar uma coisa na cabeça, o estudante, quando vai para a banca. Quem mais conhece seu trabalho é você. Então, não tenha medo, os professores leram, identificaram questões que vão tentar esclarecer com você durante a avaliação, mas quem mais entende do seu trabalho é você. Você estará apto para responder tudo que eles perguntarem, né? Então, é uma coisa para tentar deixar o estudante o mais seguro possível diante da banca, porque é um momento de festa, é mais um momento de festa, de rito de passagem, do que um momento para se sair tenso e ter um resultado muito ruim. Se realmente o trabalho não estiver bom, o próprio aluno sabe que o trabalho não está bom, né? Que ele não aprofundou as questões como deveria, não teve condições. A Raquel falou do problema que teve que trancar. Então, muitas vezes o aluno termina não trancando para tentar se livrar logo e chega com um trabalho com uma qualidade não muito boa no final, e a banca vai ver isso, com certeza vai ver. E ele, como conhece o trabalho mais que a banca, ele sabe mais do que a banca que o trabalho não está bom, né? Então, deixar tranquilo assim, se você está seguro do seu trabalho, se você fez um trabalho, fez uma pesquisa muito boa, né? Fez um estudo de referências para construir um referencial teórico e prático para o seu trabalho, e partiu para uma proposta, uma solução que é sua, então você vai ter como defender, né? Então, tentar ficar seguro, apesar de conselho não funciona muito nessas horas. É verdade, Fernando, os alunos dão uma tremida na base, realmente, na realidade, mostrar o que é a vida profissional. Nós, como arquitetos formados já há algum tempo, e que aquela brincadeira, professor, além de dar aula, o senhor trabalha, né? A gente trabalha, sim, como se dar aula não fosse trabalho. Mas, e na frente dos clientes também, às vezes você tem um corpo de clientes da qual você tem que apresentar um projeto e você sempre fica
meio instável, sem dúvida nenhuma. A gente sabe o projeto que fez, entende, sabe defender, mas sempre é um momento de tensão, né? Aliás, você falou bem, né? Uma banca de mestrado dá atenção, uma banca de doutorado dá atenção, a de pós-doutorado dá atenção, ou seja, apresentar um trabalho simples para um cliente também dá atenção. Então, faz parte da vida nas apresentações ser um momento tenso, mas o Fernando acho que falou uma coisa muito importante. É uma festa, é um momento feliz, é o final, é o último ato num curso, né? De um curso de graduação. E aí eu sempre falo o seguinte, bom, agora é que vai começar mesmo, né? Porque estudar agora é uma obrigação mesmo, porque você será um profissional e não pode cometer erros, né? Eu ainda brinco que na faculdade é lugar de errar. Lá fora não dá para errar, né? E eu vejo isso. Fernando, uma coisa que eu estava pesquisando que é interessante é o seguinte, a Raquel falou realmente na portaria 1770 de 1994, que dá o objetivo do trabalho de final de graduação. E aí as outras portarias que vieram, tanto a 06 de 2006, e a 02 de 2010, e a 01 de 2021, né? Deixa isso de lado. Mas o que é legal, que eu queria que você comentasse um pouquinho, a ABEA protocolou junto ao Conselho Nacional da Educação uma revisão da diretriz curricular, né? Está na mão do CNE, e que, por felicidade, quando o capítulo que fala sobre o trabalho final de graduação, repete a frase de 94, ou seja, dá um objetivo. Não fica aquela coisa de, tem que fazer esse trabalho. E na de 2000, um ano aí só para de 2022, porque foi quando foi protocolado, também fala sobre esse objetivo, né? E isso é importante para os alunos entenderem por que eu tenho que fazer isso. Queria que você comentasse um pouquinho mais. Já comentou, mas queria um pouquinho mais. Na verdade, foi protocolado mais uma revisão, né? Porque em 2014 nós protocolamos também, é verdade. Um processo de avaliação isso. Também dentro da ABEA, fizemos encontros em João Pessoa, juntamos professores e avaliamos item por item, protocolamos uma proposta tentando recuperar os preceitos lá de 94. Isso ficou na mão lá do CNE, muda a CNE, muda a Câmara de Educação Superior do CNE, e isso vai morrendo. Então, mais uma proposta protocolada, que vamos ver o que é que dá, né? Mas eu acho que é importante a gente tentar sempre definir os preceitos. Se mudam, se a gente acha que está, se o coletivo acha que está na hora de mudar um determinado preceito que está definido lá na diretriz curricular, então, tudo bem. Mas o importante é definir o que é que a gente quer com esse trabalho final de graduação. Vamos manter a mesma definição desde dos idos dos anos 80, antes mesmo da 1770, que a gente quer que o aluno, ao final do curso, demonstre, faça sua ópera-prima, né? Faça seu trabalho final de graduação, faça esse rito de passagem, demonstrando para o curso e para a sociedade que aquele curso o tornou apto a exercer a profissão, né? A gente brinca, né, João, que a gente que participa dos conselhos, a gente ouve muitos colegas dizerem que a proliferação de curso, quer dizer, essa doença, parece uma doença do aumento do curso, fez cair a qualidade do ensino no país, né? Mas a gente tem que entender que porque o estudante está chegando no meu escritório e o recém-formado não sabe fazer nada, né? Parece que só o ensino da arquitetura só foi bom até o ano que eu me formei, daí para frente não prestou mais. Mas a gente tem que entender que o curso de arquitetura não ensina tudo, e cada vez vai ser mais difícil ensinar tudo, como o curso de medicina, né? Eu vi uma palestra uma vez de um professor de medicina falando que quando ele se formou, o número de livros que eles teriam que ler era X, e naquele momento que ele estava dando a palestra, o número de livros que o estudante teria que ler para se formar em medicina era 10x. Então, assim,
um aumento enorme na quantidade de informação que o aluno tem que ter, né? As técnicas evoluem, os requisitos são muito maiores cada vez mais, e o aluno, a gente tem que entender que o curso não forma, não ensina a resolver todos os problemas, ensina a resolver problemas, e ensina o aluno a procurar soluções, e não dá toda a solução para todos os problemas, né? Então, o aluno, eu durante os últimos anos como docente, eu ensinei a disciplina de prática profissional, e uma das perguntas que eu fazia no início da disciplina aos alunos vocês acham que está apto a exercer a profissão? E 90% dizia que não, que achava que não tinha condições, que não tinha aprendido nada ainda, né? E aí eu disse, mas vocês conseguem fazer um estudo preliminar, seja de urbanismo, de paisagismo? Não, conseguimos. Vocês conseguem ir atrás das informações? Vocês conseguem fazer um estudo de referências? Então, vocês estão aprendendo metodologia de projeto. Você não aprende, mas eu não fiz um projeto de um aeroporto, eu não fiz um projeto de um hospital, mas você fez projeto de arquitetura, você fez projeto de urbanismo, você aprendeu a metodologia do projeto. Se você vai fazer um projeto numa determinada área que precisa de um conhecimento maior, você pode contratar uma consultoria de uma especialização naquela área, né? Por exemplo, a arquitetura hospitalar tem muita gente com especialização nisso, fazendo projeto, mas também presta assessoria a outros arquitetos que vão fazer o projeto do hospital, né? Naquelas questões mais técnicas de um hospital. Então, ter consciência de que o curso de arquitetura não vai te ensinar tudo, vai te ensinar a procurar as informações, vai te ensinar a procurar, a aprender, você terá aprendido os métodos, isso que é o mais importante, né? Sim, e o TFG culmina exatamente com esse aprendizado, né? Nesse momento, você tem que demonstrar, né, que você está dominando as técnicas de metodologia de projeto, metodologia de pesquisa, você foi atrás de informações, você sintetizou, você criou referências, e aí chegou à síntese, né? Você chegou à síntese fazendo uma proposta de resolver aquele problema que você se propôs. Verdade. Muito bom, Fernando, sabe? Acho que essa conversa ia mais umas 2h30, e sem uma cachaçinha do lado ainda, hein? Muito bom mesmo. Eu acho que Raquel. hoje a gente conseguiu conversar bastante sobre, né, o Fernando trouxe para a gente aqui o histórico do TFG, de onde surgiu, né? A gente conversou sobre a importância do TFG, as nomenclaturas diferentes, porque a gente está falando TFG aqui, mas tem, né, tem gente que chama de TCC, TC, TGI, e teve um processo para essas nomenclaturas chegarem, então foi uma grande aula, né, Fernando? Muito obrigada por isso. Acho que foram muitas informações, centenas, né, que a gente ainda vai trazer, e algumas pessoas mandaram algumas perguntas aqui, mas algumas perguntas, a maioria delas vão ser respondidas nas próximas lives, são assuntos que a gente já vai trazer, então fiquem muito atentos aí no nosso cronograma de lives, tá? Vai seguindo a gente no Instagram e aqui no YouTube, né? Já toca no sininho aí que você já vai recebendo os alertas das lives, porque a maioria das perguntas já estão trazendo assuntos que a gente vai abordar, como, por exemplo, o assunto da semana que vem. Né? Na semana que vem nós vamos falar um pouco sobre os temas que podem ser abordados no TFG, né? Entender aqueles que deveriam ou não ser indicados, né? Como escolher esse tema, trazer algumas dúvidas e questões, inclusive polêmicas, né? Que costumam surgir nessa etapa. Então vai ser também uma conversa muito legal, teremos convidados também, como tivemos hoje, essa honra, né, de um convidado, da presença do professor, e teremos outros convidados que vão trazer histórias, experiências vividas durante o TFG, né, como que foi, falei um pouco da minha aqui, a gente vai começar a entender que todos os arquitetos passam por isso, é uma etapa, um ritual necessário, né, para a formação do arquiteto, para você mostrar mesmo, né, tudo que você aprendeu no curso e mostrar que você está capacitado para receber a autorização, né, de atribuições, várias atribuições, né, e o TFG não chega nem perto de mostrar todas as atribuições que o arquiteto ainda, né, vai precisar
trabalhar durante a vida, né? Então, acompanhe, porque a gente vai de live a live desmistificando o TFG com quem entende do assunto, com quem já fez o TFG e com quem também orienta TFG nas faculdades, participa de bancas. Então, são várias pessoas que vão estar aqui contribuindo. Por hoje, a gente ficou, eu e a equipe Rudá, particularmente, né, representada aqui junto comigo pelo João Carlos, e agradecemos imensamente a presença do professor, doutor Fernando Costa, e esperamos que possa retornar em breve para novos bate-papos aqui com a gente. Né? Muito obrigada, Fernando. Opa, estava sem som. Eu que agradeço e estou à disposição para a gente, quando precisar conversar, podem contar comigo. Obrigado, Fernando. Valeu pelo papo. Eu acho que ainda nós temos muito a falar, muito a contribuir. Nós entendemos que você falou uma coisa importante, a proliferação de cursos que estão aí, então temos muita gente que deve passar por essa avaliação dada pelo trabalho final de graduação, né, e que sempre a gente estaria discutindo modos, modelos e a importância desse trabalho, né? Obrigado, Fernando, foi um prazer em vê-lo, né? Fernando, para quem não sabe, está em Natal, que maravilha, né? Só espero que ele esteja olhando para aquele mar maravilhoso. Mas, saudades, né, Fernando? Então, a gente segue por aqui. Obrigado, Fernando. Muito obrigado, Raquel. Fernando. Obrigado, João. E semana que vem a gente está aqui de volta. Um abraço a todos. Tchau.